Série Os Milagres de Jesus, os propósitos de Deus em cada cura. Hoje nós vamos aprender quais são os propósitos eternos de Deus por meio da cura dos 10 leprosos. Abra o seu coração, não se distraia com nada e vamos até às 8h25 para a glória de Deus. Lucas 17, 11 a 19 está escrito assim: a caminho de Jerusalém, Jesus passou pela divisa entre Samaria e Galiléia. Ao entrar num povoado, 10 leprosos dirigiram-se a ele. Ficaram a certa distância e gritaram em alta voz: Jesus, mestre, tem piedade de nós. Ao vê-los, ele disse: vão mostrar-se aos sacerdotes. Enquanto eles iam, foram purificados. Um deles, quando viu que estava curado, voltou, louvando a Deus em alta voz, prostrou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu. Este era samaritano. Jesus perguntou: não foram purificados todos os 10? Onde estão os outros 9? Não se achou nenhum que voltasse e desse louvor a Deus, a não ser este estrangeiro? Então ele lhe disse: levante-se e vá, a sua fé o salvou. Os propósitos eternos de Deus, a partir de cada milagre que Ele realizou e tem poder para realizar nesta noite também na sua vida. A sua atitude, a minha atitude, diante do milagre, precisa corroborar com a intenção que Deus tem quando Ele cura. Ele, quando cura, cura por compaixão, por amor, por misericórdia. Ele não faz nada aleatoriamente, Ele nos ama, nos quer bem. E quando Ele faz alguma coisa a nosso favor, é porque Ele foi movido por íntima compaixão. E Ele espera algumas atitudes que nós vamos aprender a partir daquele ex-leproso samaritano. Jesus estava ensinando princípios num período de transição entre a lei e a graça de Deus. Toda a lei foi produzida a fim de conduzir judeus e gentios ao plano macro de Deus, em salvar toda a humanidade por meio de Jesus. Antes do texto central da nossa mensagem, os propósitos eternos de Deus em cada cura, Jesus estava ensinando. Lucas 17, 1 a 5. Jesus disse aos seus discípulos: é inevitável que aconteçam coisas que levem o povo a tropeçar. Mas ai da pessoa por meio de quem elas acontecem. Seria melhor que ela fosse lançada no mar com uma pedra de moinho amarrada no pescoço do que levar um desses pequeninos a pecar. Tomem cuidado, se o seu irmão pecar, repreenda-o, e se ele se arrepender, perdoe-lhe. Se pecar contra você 7 vezes no dia, e 7 vezes voltar a você e disser: estou arrependido, perdoe-lhe. Os apóstolos disseram ao Senhor: aumenta-nos a fé. Quem está precisando aí ter a fé aumentada para obedecer a palavra de Deus? Eu penso que os apóstolos, os discípulos, olhando para Jesus, quando eles disseram isso, eles estavam dizendo assim: olha, é necessário uma fé gigantesca para obedecer, para se render. Saindo de um contexto de olho por olho e dente por dente, onde as rixas e vinganças eram permitidas, a menos que o ofendido desejasse perdoar. Até retirar a vida do outro era permitido para reparar a violência ou morte de alguém ou contra alguém. O Antigo Testamento estava dando lugar agora à graça de Deus. Jesus falando, ensinando, mas no registro de Mateus, ele vai falar no Sermão do Monte exatamente assim: ouviste o que foi dito, eu, porém, vos digo. Ele estava fazendo uma transição do tempo de Moisés para o tempo da graça de Deus. O tempo em que tudo era obediência à lei e também havia o olho por olho, o dente por dente. A vingança era uma realidade, deveria ser assim, como eu disse, a menos que houvesse o perdão. Eu e você, neste tempo, precisamos ouvir muito mais o que Deus espera de nós do que o que nós desejamos, do que o que nós queremos,
do que a nossa justiça. Na nossa justiça não opera a justiça de Deus. Deus quer mais de nós, Deus espera mais de nós. De nós Ele espera coisas mais excelentes, coisas que são para a vida eterna, coisas que são para a glória dEle. Somente uma fé mais robusta para fazê-los deixar uma mente punitiva e vingativa, para abraçar uma nova mente graciosa, perdoadora e generosa. Leia isso comigo. Somente uma fé mais robusta para fazê-los deixar uma mente punitiva e vingativa, para abraçar uma nova mente graciosa, perdoadora. É comum quando alguém erra com você, uma vez, você vai lá e perdoa. E você perdoa a segunda vez. Na terceira vez você já vai dizer assim: é muita cara de pau. De novo! Aí quando Jesus está ensinando aos seus discípulos, Ele vai dizer assim: olha, vocês não devem perdoar apenas 7 vezes, mas 70 vezes 7. Imagine num mesmo dia uma pessoa errar contra você, Márcia, 7 vezes. Acho que ali pela terceira você já está pedindo ao Senhor que leve aquela alma. Mas a Márcia não é a única, não. Você está rindo, mas você também, num determinado momento, você vai dizer assim: não tem mais jeito aquela pessoa. Mas tem. Se você amar como Jesus te ama, você vai ver o seu irmão salvo. Você vai ver o seu irmão amadurecer. Você vai ver o seu irmão ser transformado. Mas você não pode desistir do seu irmão. Fale para o seu irmão aí: eu não vou desistir de você. Eu não vou desistir de você. Já imaginou, pastor Paulo, se Jesus desistisse de nós por causa dos nossos pecados? Imagine se Jesus desistisse de você porque você não lê a Bíblia, não medita, não estuda como deveria. Imagina se Deus te desse a paga por esta vida estar do jeito que está. Imagina. Assim como Ele nos perdoa, devemos nós também perdoar os nossos irmãos. Aquele que não perdoa, não recebe perdão. Então, esta ordem não é quando você se sentir bem. Tem gente que equivocadamente imagina que vai perdoar quando não sentir mais nada. É quando você perdoa que a mágoa vai embora. Por isso a Bíblia... Quem aqui acredita que Deus é sábio? Quem aqui acredita? Você acredita que Deus é sábio? Se você acredita que Deus é sábio, Ele vai dizer assim para mim e para você: não deixe o sol se pôr debaixo da sua ira. Se você sabe que tem um problema entre você e o seu amigo, o seu irmão, olha, caminha com ele. Ele ainda está contigo no caminho, vai com ele. Caminha com ele, a 2ª milha. Coma mais um saco de sal, mas vai de colher em colher. Dissolve em água, faz um sorinho, mas vai bebendo. Nós não chegaremos no céu sem o nosso irmão. Quando Jesus está ensinando estas coisas, quando Ele está fazendo essa transição do antigo para o novo, nós estamos diante de uma situação muito mais difícil do que no Antigo Testamento. Porque no Antigo Testamento, Deus levou. E ficava todo mundo. Quem aqui não se lembra de quantas vezes um apedrejamento alcançou alguém no Antigo Testamento? A família de Acã, por exemplo, por causa do pecado dele, todos foram apedrejados. E o povo, a Bíblia diz ainda que eles batiam no peito. Tinham feito justiça. E todos nós hoje, queridos, precisamos ter o cuidado. Deus tem propósitos quando alguém erra com você. Deus tem propósitos quando Ele te leva a uma provação que aparentemente você não tem a fé suficiente para agir daquele jeito. Mas nesta noite eu quero dizer para você, há fé suficiente no seu coração para você perdoar o seu irmão. Não importa quantas vezes ele vai errar. Mais à frente, Jesus lhes ensina mais uma diretriz do reino de Deus, a fim de que a fé no nome de Jesus fosse o ponto máximo dali em diante.
Somente uma vida transformada pelo poder de Deus poderia ir além da lei e fazer valer a verdadeira adoração ao Senhor que ali estava. Lucas 17:10 está escrito assim: assim também vocês, quando tiverem feito tudo o que lhes for ordenado, devem dizer, leiam para mim, somos servos inúteis, apenas cumprimos o nosso dever. O que nós mais desejamos é obedecer ao Senhor, obedecer às suas diretrizes, ter o seu ensino bem firmado na nossa mente e no nosso coração. Mas nós precisamos, além destas coisas, que são práticas, além disso, estar atento, porque de nós Deus espera coisas que vão além na prática da misericórdia, da compaixão e do amor. Quando nós entendemos que estamos no reino de Deus, e esse reino é essencialmente amor e perdão, perdão e amor, quando a gente entende isso, a gente vive nessa dimensão, entendendo que todos nós somos falhos, que todos nós podemos em algum momento errar, tropeçar, e é tão bom quando a gente sabe que estamos num ambiente de perdão, não de mágoa, não de ressentimento, não de ódio, não de rixa, mas um ambiente em que a graça se estabelece e nós somos alcançados pelo Senhor. Mas, queridos, quais são os propósitos eternos de Deus revelados na cura dos 10 leprosos? Em primeiro lugar, primeiro propósito, revelar a divisa entre a lei de Deus e a graça de Deus. A lei é de Deus e a graça também é de Deus. A Bíblia diz que a lei veio até Jesus. Jesus foi o único que teve condições de cumprir toda a lei. Então, nele, em Jesus, inaugurou-se uma nova aliança, um novo corpo, uma nova direção, uma nova forma de viver intensamente, agora em obediência àquele único que poderia cumprir tudo o que Deus requeria de todos nós. O texto nos diz assim: a caminho de Jerusalém, Jesus passou pela divisa entre Samaria e Galiléia. Os samaritanos, você sabe, eles eram inimigos dos judeus. Os da Galiléia não falavam com os samaritanos. E na divisa, por isso que está escrito aqui, se isso não fosse relevante, não estaria registrado. É muito relevante a divisa entre Samaria e Galiléia. O único leproso que foi curado era da Galiléia ou era samaritano? Samaritano. Quem foi que saiu salvo? O samaritano ou os outros 9 galileus? O samaritano. E nós precisamos entender que na lei do Senhor, o que Deus diz acerca de leproso, ele não podia ficar em sociedade, ele não podia ficar dentro dos muros, ele era colocado para fora. E quando, queridos, as pessoas que estão lá fora, fora da igreja, fora da fé, fora da comunhão, aquelas pessoas lá estão unidas, elas têm tudo em comum, mesmo que não saibam, elas são perdidas, elas matam, elas roubam, elas trapaçam, elas fazem de tudo, e elas fazem entre si. Aqui não. Amém, queridos? Tem trapaceiro aqui? Se tiver, dá um sorriso. Deixa eu ver se... Quase todo mundo? Vejam bem, de nós Deus espera coisas mais excelentes. Nós não temos mais a mesma mente de outrora. Nós temos uma nova mente em Cristo. Somos uma nova criatura. As coisas velhas já passaram. Aquele que mentia, não minta mais. Se roubava, não roube mais. Mas quem está lá fora tem tudo em comum. Não importa se é rico, se é pobre, se é negro, se é branco, se é alto, se é baixo, não importa. Eles têm tudo em comum e estão juntos. Mesmo sendo da Galiléia, mesmo sendo samaritanos, eles estavam juntos porque eram leprosos.
Quem está lá fora precisa de cura, e a cura está aqui dentro. Você é a cura. Quando você sair daqui, você vai ter contato com muitos leprosos. Gente que está perdida, gente que não sabe para onde vai, se o Senhor chamar hoje. Eu sei para onde vai, quem mais sabe? Você sabe para onde você vai? Se Deus te chamar hoje, você sabe para onde você vai? Eu sei para onde eu vou, eu tenho certeza, não pelos meus méritos, mas pelos méritos de Jesus. Mateus 8, 1-4 está escrito assim: quando ele desceu do monte, grandes multidões o seguiram. Um leproso, aproximando-se, adorou-o de joelhos e disse: Senhor, se quiseres, pode purificar-me. Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: quero, seja purificado. Imediatamente ele foi purificado da lepra. Em seguida, Jesus lhe disse: olhe, não conte isso a ninguém, mas vá mostrar-se ao sacerdote e apresente a oferta que Moisés ordenou, para que sirva de testemunho. Jesus estava falando para aquele homem: olha, você está curado, não conte para ninguém. Para você ser recebido novamente na sua família, na sociedade, para fazer também os seus atos religiosos, vai lá e os sacerdotes estão lá, mostre-se a eles e você vai poder ser ressocializado. Assim aquele homem fez, mas o que nos chama a atenção é que a lei dizia que o único que podia atestar a cura de um leproso e permitir que este pudesse voltar ao convívio familiar, à sociedade, à religiosidade, era o sacerdote. O sumo sacerdote estava diante daquele homem. O verdadeiro sacerdote estava ali. Jesus poderia dizer para ele: olha, esquece a lei, esquece Moisés, agora acabou. Não, Jesus não fez isso. Jesus sabia que para aquele judeu, para que ele voltasse à sociedade, ele precisava ser atestado pelos sacerdotes daqueles dias. Às vezes, a gente quer colocar toda a Bíblia num único ângulo, num único perfil. Não é para chutar o pau da barraca, não é. Se estamos debaixo da graça, podemos fazer o que a gente quiser, porque a graça de Cristo nos cobre de tal forma que dá para viver de qualquer jeito. Não. Da morte Ele já nos tirou, do pecado Ele já nos tirou, do adultério, da fornicação, da mentira, da maledicência. Nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, estávamos mortos, mas agora fomos vivificados pela fé em Jesus, fomos ressuscitados com Ele. Como é que vamos voltar a praticar obras de mortos? Daqui para frente é para fazermos as boas obras para as quais nós fomos criados por Deus. Então eu e você somos chamados a uma nova vida. Aqueles que eram curados por Jesus recebiam uma segunda chance. A divisa entre a lei e a graça está no fato de que pelas obras da lei ninguém foi curado e nem perdoado de nada. Em nenhum lugar do Antigo Testamento não foi pela lei que estas coisas aconteceram. Pelo contrário, a lei era o caminho para revelar os pecados do povo e o sacrifício de animais, ou seja, o derramamento de sangue fazia o papel de perdoar, entre aspas, de forma figurada, mas tudo isso só ficou completo quando do sacrifício de Jesus na cruz. Tudo era uma sombra, tudo era uma figura. Deus passou o Antigo Testamento todo ensinando o povo o que Ele, e somente Ele, iria produzir, completar. Tivemos agora há pouco tempo aqui o Tetelestai, está consumado. Só Jesus pode perdoar pecados, ninguém mais, só Ele. Talvez você se sinta justo e sem pecado, ou seja, sem a necessidade de tomar a atitude do publicano. Mateus 18, 13. Deus, tem misericórdia de mim, que sou pecador. Quando a gente reconhece que é pecador, aí sim, Jesus vem, perdoa o nosso pecado e nos purifica de toda a injustiça.
Esse é o poder do sangue dele. É a graça divina que nos dá a condição de andarmos e vivermos nele, ou seja, em Jesus. Se andarmos com Jesus, se vivermos em Jesus, a graça de Cristo vai não somente estar ao nosso lado, caminhar conosco, mas nós também vamos ministrar vida e cura e perdão e amor a muitas pessoas. A divisa entre a lei de Deus e a graça de Deus é Jesus Cristo. Ele é o antes e o depois. Por isso que ele vai dizer: eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Ele que está escrevendo a história da humanidade. O homem pecou, Deus veio conduzindo o povo. Em Gálatas está escrito que a lei foi o nosso aio, o nosso condutor. A lei que Deus criou era para nos conduzir a Cristo. Mas a lei, ela não pode salvar ninguém. A Bíblia diz, o apóstolo Paulo nos diz que se pudesse existir uma lei que salvasse, Jesus não precisaria vir. Pela graça nós somos salvos. Isso não vem de nós, é dom de Deus, é graça, é favor de Deus. Quais são os propósitos eternos de Deus revelados na cura dos 10 leprosos? Em segundo lugar, revelar a divisa entre interesse e gratidão. Aperte os cintos. Tem muita gente que tem interesse nas bênçãos, mas corre de compromisso com o Deus das bênçãos. Consegue entender isso? Sim ou não? Quais são as lições eternas da cura dos 10 leprosos? Cuidado, porque por meio de uma vida abençoada e de uma abençoada vida há uma diferença tremenda. E eu quero trazer isso para vocês hoje, mas quero ler o texto. Ao entrar num povoado, 10 leprosos dirigiram-se a ele, ficaram a certa distância e gritaram em alta voz: Jesus, mestre, tem piedade de nós. Ao vê-los, ele disse: vão mostrar-se aos sacerdotes. Enquanto eles iam, foram purificados. Um deles, quando viu que estava curado, voltou, louvando a Deus em alta voz, prostrou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu. E este era samaritano. Havia um número determinado de enfermos, eram 10. Todos foram a Jesus, todos procuraram Jesus, todos foram ao encontro de Jesus, todos clamaram pela cura. Lógico, todos, a uma só voz, eles gritaram: mestre, tem compaixão de nós, misericórdia de nós. Todos receberam uma voz de comando: vão mostrar-se aos sacerdotes. Todos perceberam que foram curados. Enquanto eles iam, foram curados. Todos aqui, todos fomos salvos em Cristo, todos fomos purificados, todos fomos selados, todos nós temos lutas, todos nós passamos por tribulações, mas todos nós podemos ter um coração grato também, porque o que nós não podíamos fazer, Ele já fez por nós. A nossa parte é termos um coração grato. Em último lugar, queridos, quais são os propósitos eternos de Deus revelados na cura dos 10 leprosos? Revelar a divisa entre uma vida abençoada e uma abençoada vida. Jesus perguntou: não foram purificados todos os 10? Onde estão os outros 9? Não se achou nenhum que voltasse e desse louvor a Deus, a não ser este estrangeiro? Então ele lhe disse: levante-se e vá. Vamos juntos? A sua fé. Levante-se e vá. A tua fé te salvou. Quando você for para casa hoje, quando você se levantar, que você já é um salvo em Jesus, Jesus vai dizer para você: pode ir, porque a tua fé te salvou. Mas esta mesma fé deve nos conduzir a uma vida de entrega, de adoração, de dedicação e de seriedade com o Senhor. Porque Ele também é um fogo consumidor. Ele é amor, mas também é justiça. Ele nos quer bem, quer nos purificar.
mas Ele quer que também nós o busquemos em espírito de santidade, em espírito e em verdade. Não se deixe enganar, não se deixe enganar. Nosso Deus é santo, é justo, é puro, e nós também, porque estamos nele. Porque se o caule, se o tronco é santo, se a raiz é santa, os ramos também. É Ele, a raiz, que é santa. Você está nele, Ele está em você, você também é santo, é separado para o louvor da glória dEle. Vamos iniciar uma nova semana, e eu quero dizer para você a diferença que há entre uma vida abençoada e uma abençoada vida. A vida abençoada recebe bênçãos. A abençoada vida abençoa a todos. Abençoa as pessoas. Uma vida abençoada conquista bens e riquezas. A abençoada vida reparte com os pobres. Aquele jovem era muito rico, e ele disse para Jesus: tenho guardado toda a lei desde a minha infância, eu sou irrepreensível na lei. A Bíblia diz exatamente esta frase: Jesus o amou. Quem se lembra disso? Jesus olhou para o jovem rico e disse, e Jesus sentiu amor por ele, e Jesus falou: ainda te falta uma coisa, talvez hoje te falte ainda uma coisa. Vá, venda tudo que você tem, reparta com os pobres, vem e segue-me, e terás um tesouro no céu. Aquele jovem, ele era muito rico, e ele ficou triste, porque possuía muitos bens. A vida abençoada conquista bens e riquezas, mas a abençoada vida reparte com os pobres, reparte com aqueles que não têm. Uma vida abençoada, a alegria é baseada naquilo que alcança, naquilo que é palpável, naquilo que é efêmero, rápido, é para agora. Mas uma abençoada vida é grata por tudo que Jesus alcançou. Você sabia que você é herdeiro, por causa de Jesus, de todas as coisas? As coisas que nós não temos nenhuma noção, Jesus conquistou para mim e para você, Preto. A abençoada vida vive em gratidão por aquilo que é eterno. Ele não se prende ao que é passageiro. Se alguém vier te roubar a túnica, dá também a capa. Jesus estava ensinando o seguinte, queridos: não percam a vida de vocês, o tempo de vocês, por estas coisas que são passageiras. Não gastem muito tempo planejando se tornar rico. É pecado, pastor? Não, claro que não. Mas o seu coração não pode estar inclinado em primeiro lugar para estas coisas, porque estas coisas têm o potencial de te afastar de Deus. Nós nunca vamos poder adorar a dois senhores. E infelizmente, muitos têm se deixado levar pelo vil metal, dando ao dinheiro o primeiro lugar na sua vida, quando na verdade a maior riqueza é a que vem de Deus. Sabem por quê? Porque a riqueza que vem de Deus, a bênção que vem de Deus, não nos acrescenta dor alguma. Muito pelo contrário, nós temos paz, nós temos alegria. A divisa entre uma vida abençoada e a abençoada vida está na salvação eterna que se revela nas palavras finais de Jesus. Não foram purificados todos os 10? Onde estão os outros 9? Não se achou nenhum que voltasse e desse louvor a Deus, a não ser este estrangeiro. Então ele disse: levante-se e vá, a sua fé o salvou. Você foi abençoado e edificado hoje. A atitude correta
louve a Deus em alta voz. Inicie a semana louvando a Deus, porque você é uma abençoada vida. Pode faltar tudo, mas a graça de Deus estará sobre a sua vida. Podem vir doenças, podem vir ventos fortes, tribulações, mas você não está com os olhos aqui, você está com os olhos lá. Você foi curado e liberto hoje. A atitude correta é prostrar-se e adorar a Deus. É se ajoelhar, é ter um coração grato, é chegar em casa sem a preocupação com o seu cartão que vai bater amanhã e você não sabe como vai fazer. Tem gente rindo. Deus está falando contigo, varão. Você não precisa se preocupar. O vosso Pai vai cuidar de tudo para você. Mas Ele também quer te ensinar a gastar dentro do limite. Ele também quer que você aprenda a administrar bem. Não é dar 10% ao Senhor. Ele deve ser o dono dos 100%. Senhor, multiplica. Quem já viu o salário multiplicar aí? Já viu o seu salário multiplicar? Multiplica ou não multiplica? A conta não fecha. Você tenta, você busca explicação e você... De onde está vindo? Está vindo de cima. Ele cuida de nós, queridos. Nós valemos muito mais do que muitos passarinhos, muito mais do que os lírios. Agora, nós não podemos ser inconsequentes, porque os recursos também precisam ser totalmente consagrados ao Senhor. Devemos nos prostrar e adorar ao Senhor. Você foi salvo hoje. A atitude correta: levante-se e venham, porque a sua fé te salvou. Quem vai sair daqui hoje salvo em Jesus, fique em pé. Glória a Deus. Glória a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Ninguém ficou assentado. Ninguém ficou assentado. Deus deseja que tenhamos um coração grato em todos os momentos e circunstâncias de nossas vidas, pois o mais importante não é aquilo que conquistamos nesta vida, mas tudo aquilo que Jesus já conquistou para todos nós, os que cremos no seu nome. Sua vida já está escondida em Cristo Jesus para a salvação.